Bom, cumprimento aqui para conversar com a gente do outro lado da tela o cientista, professor na Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, desembargador do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, TJRJ, e membro da Associação de Juízes para a Democracia, João Batista Damasceno. Professor Damasceno, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia aos que nos assistem. É um prazer estar aqui, Anderson. Eu estava ouvindo aí o Luiz, né, e fiquei muito interessante quando ele abordou o papel do Barão do Rio Branco, né, da política externa, essa figura que precisa, né, ser redescoberta e ser compreendida. É uma pessoa que nos resolveu os problemas de fronteira. Na época em que a capoeira era crime, ele era capoeirista, né? O seu caixão foi carregado, né, pelos negros capoeiras, como eram chamados. Mesmo com a República, não abdicou do título de barão. Era casado, vivia com uma dançarina de cabaré, com quem teve vários filhos, né, e os reconheceu e casou com ela. Né? Então é uma figura que a gente fala só da Avenida Rio Branco, não. O Barão do Rio Branco, né, nesse tempo de moralismo, nesse tempo, né, de meninos usam azul e meninas usam rosa, é preciso lembrar que um dos maiores brasileiros era companheiro de uma dançarina de cabaré, e nem por isso deixou de ser um grande homem público, Anderson. Só para lembrar essa faceta do Barão do Rio Branco. O Damasceno sempre trazendo aqui o contexto histórico e lembrando aqui figuras importantes do nosso país. Damasceno, uma alegria sempre ter você aqui no nosso programa. Obrigado por você dialogar aqui com a gente para tratar de temas importantes aí diante dessa notícia que a gente teve no último sábado, que surpreendeu muita gente, essa prisão do Jair Bolsonaro, uma ordem dada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, atendendo a um pedido da Polícia Federal, prisão preventiva do Jair Bolsonaro, ele que já estava em prisão domiciliar. A PF pediu essa detenção do ex-presidente após o Flávio Bolsonaro, senador da República, filho do ex-presidente, convocar uma vigília para a frente da casa em que o Bolsonaro cumpria essa prisão domiciliar lá em Brasília, e também, e talvez principalmente, por conta de uma tentativa de violação da tornozeleira eletrônica por parte do ex-presidente. A audiência de custódia que foi realizada ontem lá em Brasília manteve essa prisão do Jair Bolsonaro. O ex-presidente deu ali versões distintas para esse fato. Primeiro disse que teve curiosidade de ver lá como é que era a tornozeleira eletrônica e meteu lá um ferro de solda na tornozeleira, e depois ele mudou um pouco o discurso, dizendo que teve um surto psicótico e tentou ali, enfim, violar a tornozeleira, culpou os remédios que ele tomava, enfim. Aliás, foi essa a alegação que a defesa manteve, argumentando lá o ministro Alexandre de Moraes, que pediu explicações a respeito desse episódio. O Damasceno, eu queria começar do zero, né? Como é que você avalia essa decisão do Alexandre de Moraes? Ele agiu corretamente ao determinar essa ida do Bolsonaro à prisão preventiva lá na Superintendência da Polícia Federal em Brasília? Como é que você avalia essa decisão do ministro no dia de ontem? Aliás, no último sábado. Pois é, Anderson, essa prisão era uma necessidade. Assim como se tornou necessária a prisão domiciliar. Tá? O ex-presidente respondia ao processo em liberdade, tá? Não tinha nenhuma restrição, mas começou a abusar disso, né? A fazer comício, a incitar, né, os seus seguidores contra o Supremo Tribunal Federal, né, a praticar atos atentatórios ao processo, e aí teve prisão domiciliar, prisão decretada, né, em regime domiciliar. Mas os episódios, né, dessa semana, desse fim de semana, demonstraram que a prisão domiciliar não estava suficiente. E a prisão preventiva, ela se decreta com duas finalidades: proteger, né, defender a ordem pública ou proteger o processo. Né? Então, neste caso aí, nós estamos diante de uma clara demonstração da necessidade de decretação da prisão preventiva para a proteção do processo. E antes de qualquer coisa, Anderson, eu queria tratar de um ponto que as pessoas estão criticando, mesmo os garantistas, né, os juristas garantistas estão criticando o fato de que um dos fundamentos para a prisão foi a manifestação do senador Flávio Bolsonaro, né, que convocou, né, para uma vigília,
O ministro acentuou muito bem que esta convocação, inclusive incitando a população contra o Supremo Tribunal Federal, ele disse, olha, é uma vigília, é uma convocação, uma suposta vigília, mas, na verdade, indica, aspas, uma repetição do modus operandi da organização criminosa liderada pelo referido réu. Então, o que o ministro Alexandre de Moraes considerou aqui é que a convocação da vigília foi feita pelo filho, pelo senador e pelo filho, né, do preso, né, vou chamar do preso, e que não teria sido o próprio preso o responsável, né, por aquele ato. Mas o ministro considerou que isso não é um crime praticado unipessoalmente por uma pessoa. Ele considerou que nós estamos diante de uma organização que praticou vários crimes, portanto, uma organização criminosa. E, portanto, a manifestação de um dos membros dessa organização pode implicar repercussão na esfera, né, dos demais membros, porque a questão está na organização, a atuação ali é coletiva. Então, até esta questão da convocação da vigília está muito bem pontuada, né, como fundamento para a decretação da prisão preventiva. E aí nós tivemos o evento da tornozeleira, né? Eu fiquei ontem tentando encontrar uma palavra para designar isso, né? O que aconteceu, né? O que o presidente pretendia ao tentar abrir a caixa onde está o dispositivo eletrônico, né? Então, se romper a braçadeira, né? Que é a cinta que prende a caixa à perna, tem um fio ali que demonstra, né, que indica que houve rompimento. Uhum. Né? Ele se fecha, né, tá, a caixa, esse fio contorna, né, a braçadeira. Né? Então, o que ele tentou fazer? Ele tentou abrir a caixa, né, talvez pensando que fosse possível retirar o dispositivo, deixá-lo lá sobre a mesa, né, e sair apenas com a cinta. Quer dizer, o negócio é tosco. Eu fiquei achando umas palavras de tosco, monstruosidade mental, torpeza, né, obscenidade institucional, né, repulsividade dos parâmetros civilizatórios. Eu fiquei tentando ontem encontrar uma palavra, antes, e não encontrei uma palavra para isso, porque acho que tosco é bem adequado. Porque como é que você pode pensar que você vai retirar o núcleo do dispositivo e não disparar um alarme? Quando ele é integrado, ele passa pela tornozeleira, ele passa pela cinta. Uhum. E foi essa a questão, né? Ele pensava que fosse possível desmontar como se desmonta um brinquedo, né? Ficando apenas com a parte plástica presa à perna. O Damasceno, daqui a pouquinho a gente vai citar essa alegação da defesa do Bolsonaro por Alexandre de Moraes a respeito do tal do surto psicótico. Mas, antes disso, a gente falou, você citou essa questão da vigília que foi convocada pelo Flávio Bolsonaro e parece que teria sido o primeiro motivo aí colocado pela Polícia Federal para pedir a prisão preventiva do Bolsonaro. A vigília, por si só, ela justificaria uma prisão preventiva do ex-presidente? Porque muita gente fala que isso provocaria ali uma comoção em frente à casa do Bolsonaro que, eventualmente, poderia dificultar o cumprimento da pena que o Bolsonaro já está condenado. O trânsito em julgado deve se dar já ao longo dos próximos dias, 27 anos e 3 meses de prisão. O trânsito em julgado deve acontecer em breve com o fim do prazo recursal. Uma eventual vigília, um número ali grande de apoiadores em frente à casa poderia produzir dificuldades para a polícia cumprir essa prisão do presidente ou do ex-presidente. A vigília por si só justificaria a prisão? Olha, se fosse uma mera convocação de vigília, eu acredito que não. Mas veja os termos, e o ministro Alexandre de Moraes, a decisão dele tem 17 páginas, tá? Da página 11 a página 12, ele transcreve os termos da convocação. Tá? Então, são termos agressivos, desrespeitosos, né? E que já denotavam, né? A nossa pátria não vai continuar nas mãos de ladrões, bandidos e ditadores.
né? E com a sua força, a força do povo, a gente vai reagir e resgatar o Brasil desse cativeiro que ele se encontra hoje. Estes são termos da convocação, né, do senador Flávio Bolsonaro. Ele não estava convocando uma vigília, olha, vamos orar, vamos apelar para Deus, né? Não, a ideia ali era fazer um resgate. Os termos da declaração do senador Flávio Bolsonaro, que há um indicativo forte da decisão de que ele será incluído ainda em alguma investigação, em algum processo, né? A própria nominação do que ele fez como conduta típica, né, da né, organização criminosa, não é de organização, de qualquer organização, não, é da organização criminosa organizada pelo réu Jair Bolsonaro, né? Então, ou seja, o ministro já indicou que o Flávio Bolsonaro está participando da organização criminosa e, portanto, né, seria também um criminoso. Então, o que temos aí não é uma convocação para rezar, não é uma convocação para orar. Até porque, segundo os parâmetros né, dessas seitas que eles participam, e aí deve ser tomado como referência, né, o livro tido como sagrado, notadamente o Novo Testamento, as orações devem ser feitas em sigilo. As orações, né, é uma das recomendações, né, da divindade, né, do Cristo, que ao se, né, pretender orar, ou pretender fazer suas rezas, se entra em casa e fecha a porta. E que não se faça como os fariseus, que oram alto para poder impressionar os circundantes, né? Então, essa ideia de orar, fazer vigília em público, rezar, isso é farisaísmo. E não sou eu que estou dizendo isso. Não sou teólogo, não sou religioso, tá? Mas é o texto que está lá. É o texto, segundo dizem, são as palavras do próprio mestre, da própria divindade. Então, os termos da convocação são termos agressivos, né? Termos muito agressivos, e fala de resgate. E chega a nominar os ministros como ditadores, bandidos, né? Então, eu acho que, neste sentido, poderia fundamentar não mais na garantia do processo, né, a garantia da execução da pena, mas aí sim na questão da ordem pública, né, a garantia da ordem pública, tá? Porque esse tipo de convocação violaria este conceito aí abstrato, indeterminado, né, de ordem pública. Eu acho que os requisitos, eu li e reli essa decisão e não vejo ali qualquer termo, qualquer expressão, né, que mereça alguma correção ou censura, Anderson. Entendo. Agora, o Damasceno, essa fuga que a gente teve notícia na semana passada do Alexandre Ramagem lá para os Estados Unidos. O Alexandre Ramagem fugiu dos Estados Unidos, estava com o passaporte apreendido, fugiu por terra, né, deixou o Brasil por terra e acabou indo lá para os Estados Unidos depois da sentença dele de prisão dada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito dessa tentativa de golpe de Estado. Essa fuga do Ramagem pode, de alguma forma, ter acendido o sinal de alerta em relação a uma possibilidade do Bolsonaro tentar tomar o mesmo caminho e seguir para os Estados Unidos, fugir às vésperas da prisão dele? Você acredita que a Polícia Federal tenha considerado também essa fuga do Ramagem para, de alguma forma, tentar se precaver de uma tentativa do Bolsonaro também para os Estados Unidos? Anderson, eu não tenho dúvida. Salvo quando a gente está participando do processo, participando das coisas, a nossa capacidade de entender o que acontece, o que aconteceu, o que está acontecendo, é muito pequena, né? Quando nós estamos participando diretamente, estamos ali, né, com a mão na massa, a gente sabe o que está acontecendo. Fora disso, a gente fica com versões ou com possibilidades e com conjecturas. Essa fuga do Ramagem acende, né, um alerta, né? É difícil isso. Como é que uma pessoa sai do país e entra nos Estados Unidos? É difícil compreender como que alguém tem um passaporte apreendido, mas tem um segundo passaporte, o passaporte diplomático, que não foi apreendido. Quem expede passaporte é a Polícia Federal. Se você entrar lá nos arquivos, né, da Polícia Federal, você vai ver o passaporte que eu tenho e os que eu já tive. Por que quando se fez a apreensão de um passaporte do Ramagem, não se apreendeu o outro? Não constava do sistema?
Como é que poderia ter, né, um passaporte expedido sem que constasse do sistema, quando hoje tudo é informatizado? Né? Então, existe aí a possibilidade de um submundo das instituições, né? Eu chamo de submundo. O Zacone vai estar com a gente aqui da semana que vem e ele diz para mim, não é submundo. Isto é o mundo real. Né? O mundo real, isso que você chama de submundo, é parte do mundo real. É apenas a parte que nós não declaramos, que não sai no diário oficial, que não está na mídia, que não é do conhecimento geral. Mas claro que existe uma teia, existe uma trama, né? E trama no sentido, tal como tem a trama do tecido, né? A trama do tecido que faz a nossa roupa, né? Há uma teia, há uma trama, né? Por aí, né? Que permite esse tipo de coisa. É muito estranho que alguém consiga sair do Brasil por terra e entrar nos Estados Unidos, né? Sendo condenado aqui. Né? Os Estados Unidos são muito rigorosos, né, com a entrada, sobretudo de latinos, né, em seu território. Há pessoas que ficam horas respondendo perguntas da imigração, né, antes de ir à Disney ver o Pateta. Né? Que facilidade foi esta que o ex-delegado e deputado teve, né, de sair do país e de entrar nos Estados Unidos? Né? Isso é aquela coisa, como não fazemos parte do processo, a gente não sabe o que aconteceu. Né? Que rede foi essa que possibilitou, né, essa fuga? Isso é coisa para um filme policial. Né? A gente vê isso em filme policial. E tem mais, Anderson, das coisas que eu já tive ciência, por participação direta, né, por atuar em casos, os filmes policiais que conjecturam, né, alguns dos filmes policiais conjecturam, às vezes, as coisas mirabolantes, é filme infantil. O negócio é muito mais sofisticado, às vezes. Tá? Agora, eu não posso falar nada, porque é esquisito. Tá? Tem alguma coisa aconteceu aí, e poderia também ser utilizada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. É isso. O Damasceno, eu queria seguir aqui, porque eu citei ainda há pouco essa alegação feita pela defesa do Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes pediu explicações aos advogados do Bolsonaro a respeito dessa tentativa dele de violar a tornozeleira eletrônica com um ferro de solda. Ele até explicou lá para a representante lá da PF a respeito dessa tentativa dele, enfim. Há um vídeo, um áudio aí que está circulando a respeito disso. Mais uma vez, os advogados do ex-presidente alegam que ele teve um surto psicótico, uma alucinação. O Bolsonaro usou a palavra paranoia ali ao tentar essa violação da tornozeleira. Esse argumento utilizado pelo Bolsonaro, pela defesa, ele pode ser confirmado por laudos médicos, esse possível surto psicótico, porque ele andou trocando de remédios ali diante do quadro que ele tinha de saúde, enfim. E outra, isso pode se tornar um atenuante para que o Bolsonaro eventualmente retorne à prisão domiciliar. Como é que você avalia esse surto psicótico? Se isso pode ser comprovado por laudos médicos e se, a partir disso, ele pode voltar ao regime de prisão domiciliar que ele tinha antes dessa decisão do Alexandre de Moraes? Anderson, quem vai acreditar nisso? Né? Quem vai acreditar numa ocorrência dessa? Porque o sujeito é surtado, né? Ele mas não no sentido psiquiátrico, né? É uma pessoa fora da realidade, que não tem padrões civilizatórios, que não conhece limites, né? Que defendeu tortura a vida inteira, publicamente, que defendeu o fechamento de Congresso. Então, é uma pessoa que vive num mundo paralelo como parcela da classe política, da classe né, do estamento militar vive, né? Esse golpe que proclamou a República e colocou os militares nesse protagonismo da vida política nacional faz muito mal às instituições e faz muito mal a eles próprios, porque eles vivem confinados no quartel, recebendo aquelas lições, né, ouvindo aquelas coisas, decorando, né, aquelas palavras de ordem e esquecem de que tem uma sociedade viva, extramuros, né? Então é uma pessoa, né, que estava inserido, né, naquele mundo, né, no mundo intramuros dos militares, saindo da ditadura empresarial militar. Mas ele era tão incapaz de compreender, né, o que acontecia ali dentro, que ele acabou sendo expulso de lá. Né?
Então você vê que é uma pessoa triste. Então, é uma pessoa que não compreendeu, né, os padrões de comportamento, né, intramuros dos quartéis, e não teve a possibilidade de socializar para compreender as relações sociais estabelecidas extramuro dos quartéis, né? Então, é uma pessoa que não está num mundo nem no outro. Tá? Então, nesse sentido, você pode dizer que é um lunático, né? Entre aspas, aí, por favor, para poder entender este contexto. Por que essa pessoa é tão incivilizada? Por que essa pessoa não se compadece da dor alheia? Por que essa pessoa faz motociata no meio de uma pandemia, né, possibilitando a difusão de um vírus que foi mortal, matou 700 mil pessoas, e muita gente teve o vírus, ficou assintomático, transmitiu e possibilitou a morte de outras pessoas, né? Então é preciso lembrar isso, não é só quem ficou doente que teve contato e teve sintomas e que acabou transmitindo, não. Uma pessoa assintomática, né, que desobedeceu às regras né, do lockdown, né, ela pode ter propiciado, contribuído para a morte de outras pessoas. E o presidente é um exemplo desse. Né? Então, é uma pessoa que tem pouca capacidade de compreender essas relações no mundo. Agora, dizer que teve alucinação, isso não se comprova, tá? Isso não é um braço quebrado que você vai lá, faz uma radiografia e vê que o osso está quebrado. Tá? Isso não existe. Tá? Se fosse alguma coisa neurológica... Eu fui juiz de interdição, tá? Eu fui juiz de interdição, fui juiz de acidente de trabalho durante 15 anos e eu aprendi um pouquinho a distinguir, né, um problema psiquiátrico de um problema neurológico. O neurológico é físico, né? O psiquiátrico, ele é psíquico, né? Ele não é físico. Né? O caso da pessoa que bate a cabeça tem uma lesão no cérebro, né? Lesão física. Né? Isso é um problema neurológico. Tá? O outro não, o outro sofreu um trauma, né? Do sentido psicológico, né? Não um traumatismo, né, craniano, teve sei lá, uma coisa qualquer, aí sim é o psiquiátrico. Então, um problema neurológico, né, é possível aferir posteriormente, né, o fenômeno anterior. Agora, um caso psiquiátrico, você analisa o momento, o surto, né, você analisa os relatos. Agora, não tem nenhum fundamento nisso. Isso é uma conversa, isso é uma desculpa. Ninguém vai acreditar nisso. E ainda mais, olha, ainda que tivesse sido, né, provar, às vezes, é muito difícil. E em se tratando de quem né, de antemão, eu não acreditaria. Tá? Ainda que me aparecessem 10 laudos, eu ia interrogar os psiquiatras. Que história é essa de fazerem laudo? Onde vocês se baseiam para dizer se vocês não estavam lá, se vocês não viram, né? Se ninguém, como é que vocês dizem que aquilo é um surto? Eu não acredito em surto. Tá? Não é uma pessoa que tem este perfil. E tem mais, tentar cortar aquilo ali, né, sem atingir o mecanismo interno, não é coisa de quem está surtado. A gente teve muita paciência de pegar aquele ferro de solda e ficar tentando abrir aquilo ali sem queimar os dispositivos. Claro, num dado momento ali, ele esquentou algum dos componentes do dispositivo e ligou o alerta, né? Porque ele não conseguiria tirar aquela capa toda sem causar esse dano. Né? Então, não é coisa de quem está surtado, não. É coisa de quem estava sem nada para fazer e com muita paciência para poder fazer aquilo ali. Eu ia te questionar justamente a respeito disso, se lá os psiquiátricos poderiam eventualmente comprovar um surto do ex-presidente para, enfim, sustentar essa versão dos advogados da defesa do Jair Bolsonaro, mas você mesmo acaba de dizer que é muito difícil que isso se dê. Agora, o Damasceno, essa tentativa do Bolsonaro de violar a tornozeleira eletrônica pode ter peso na hora do Supremo Tribunal Federal decidir onde ele vai cumprir a pena pela qual ele foi condenado? Mais uma vez, a gente está próximo aí do fim dos prazos recursais. Ao longo dos próximos dias, o Jair Bolsonaro já pode... o trânsito em julgado do processo dele pode se dar e ele vai começar a cumprir a pena e o ministro Alexandre de Moraes vai decidir onde ele vai cumprir essa pena. Eu queria te questionar se esse episódio que a gente teve no final de semana, no sábado, pode, de alguma forma, dificultar a situação dele no sentido do cumprimento da pena, porque a defesa pedia ali
eu não lembro exatamente o termo, mas eles pediam uma prisão humanitária, se eu não me engano, é esse o termo, para que o Bolsonaro cumprisse essa pena em prisão domiciliar por conta do estado de saúde dele. Esse episódio pode, de alguma forma, alterar esse entendimento, ou pode influenciar a decisão do Alexandre de Moraes para que ele cumpra a pena dentro de uma prisão, seja na superintendência da PF ou na Papuda, enfim. Como é que você avalia esse caso do último sábado, influenciando a decisão do Alexandre de Moraes sobre o cumprimento da pena a qual ele foi condenado? Assim, eu não tenho a menor dúvida que isso vai influenciar, né? Ele demonstrou a incapacidade, e demonstrou mais de uma vez, a incapacidade de receber os benefícios, né? O ex-presidente Collor, né, cumpre, né, uma pena de 8 anos e 10 meses, né, imposta pelo Supremo Tribunal Federal, mas em razão da sua idade, e não só da sua idade, do seu status, da sua condição social, da sua família, né, por integrar a classe dominante desse país, ele recebeu o benefício da prisão domiciliar e atende aos requisitos, continua atendendo, né? O presidente Jair Bolsonaro demonstrou que não adianta tentar beneficiá-lo. Ele não se ajuda, né? Ele não ajuda os que querem ajudá-lo, né? Então, isso será algo que certamente tem que ser considerado, né? Porque ele estava, né, respondendo em liberdade e abusou. Foi para a prisão domiciliar, ficou numa mansão, né? Nós que convivemos com o coronavírus, sabemos o que é ficar dentro de casa. Eu fiquei dentro da minha casa 1 ano e meio, sem botar o pé na rua. Literalmente, não botei o pé na calçada durante 1 ano e meio. Né? Eu tinha medo da Covid, meu médico me ligava, olha, né, o seu estado de saúde nesse momento, eu tinha uma válvula que era bicúspide e eu já deveria tê-la trocado, e aí o médico falou, olha, você não suporta, né, a Covid, então tome cuidado. Então tinha todo cuidado, né? Fazia compra pela internet. Então ficar 1 ano e meio trancado dentro de casa por conta da Covid, assustado, né, com o vírus, né? É algo possível? Como é que não é possível, né, ficar numa mansão, recebendo visitas, né, rodeado da família, né, que pode entrar e sair, né? Então, é uma pessoa que não demonstra a capacidade de respeitar limites. E isso haverá de ser considerado quando da fixação, da execução da pena. O ambiente preparado para recepcioná-lo é um ambiente muito bom, né? Muito melhor do que a maioria dos hotéis que eu já fiquei hospedado na minha vida, né? Hoje eu viajo menos, né? Então estou cansado. Falei isso ontem para uma pessoa, ela ficou meio invocada comigo, né? Ela queria conversar sobre um assunto. Eu digo, olha, desculpa, eu estou muito cansado. Então aposenta e vai descansar. Eu digo, acho que eu vou fazer isso mesmo, né? Que era uma discussão dessas, dessas pessoas que não se convencem do óbvio. Então, a maioria dos hotéis, a viagem, fazer uma palestra, né? Os hotéis, neste país, são poucos hotéis, que têm condições melhores do que a cela que está destinada a ele. Eu pergunto assim, a gente poderia tirar tudo que tem lá, televisão, geladeira, roupa de cama, tirar tudo. E chegar para esses presos, que cumprem 700, quase 800 mil presos que cumprem pena no Brasil, e falar assim, olha, vocês aceitam 6 de vocês, ou 10 de vocês, irem para aquela cela que ele está, né, sem nada do que tem lá, sem roupa de cama, sem geladeira, sem televisão, sem ar-condicionado, sem nada. Eu duvido que tenha um que se recusa a essa proposta. Tá? Olha, dos 800 mil presos no Brasil, eu duvido, 10 de vocês, né, se apresentam como voluntário para cumprir, né, para ficar no lugar que ele está ficando sozinho. E tem mais, e sem nada do que tem lá. Né? Então, eu acho que não está faltando humanidade, não. Né? E aí não vou usar aquele argumento, não, ele era contra os direitos humanos e por isso não merece direitos humanos. Não. Apesar de ser contra os direitos humanos, apesar de dizer que direitos humanos era adubo, estrume para a vagabundagem, nós temos que reconhecer os direitos humanos, né, do ex-presidente, porque ele é pessoa humana. Não existe essa história de que direitos humanos para pessoas humanas não, e que ele não é humano. Né? Ele não se comporta de acordo com padrões de civilidade.
mas é uma pessoa humana e tem que ter os seus direitos de pessoa humana assegurados. Agora, encarcerar uma pessoa naquelas condições não é violação dos direitos humanos, tá? Então, não tem nada demais aí, né? É a regra do jogo, né? Vida que segue. Até porque, o Damasceno, essa alegação dos problemas de saúde, o próprio Alexandre de Moraes já determinou que haja um acompanhamento médico 24 horas para o Jair Bolsonaro na prisão preventiva em que ele está. Então, isso deve ser mantido, obviamente, caso, a partir do cumprimento da pena a qual ele foi condenado, esse acompanhamento deve se manter por parte da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, enfim. Damasceno, eu vou sair um pouquinho dessa prisão preventiva e tratar de um outro tema relacionado ao Jair Bolsonaro, que inclusive a gente vai aprofundar no programa de amanhã, mas eu também queria ouvir a tua opinião enquanto jurista, enquanto desembargador. A gente teve um episódio na semana passada que veio à tona de um suposto encontro entre o comandante do Exército, o Tomás Paiva, com o José Múcio e com o Alexandre de Moraes, onde o comandante do Exército Brasileiro, nomeado pelo presidente Lula, ofereceu o Exército Brasileiro, os diversos locais onde o Exército tem, enfim, onde está colocado, o Tomás Paiva ofereceu ao Exército para que o Bolsonaro cumprisse a pena de prisão a qual ele deve passar, a qual ele foi condenado e vai começar a cumprir ao longo dos próximos dias. Uma das instalações do Exército para que o Bolsonaro pudesse cumprir a pena dele, lembrando que o Bolsonaro é militar na reserva e teria esse direito de cumprir a pena em uma unidade do Exército. Eu queria a tua avaliação a respeito disso, dessa postura, eu diria estranha, do ministro, aliás, do comandante do Exército, Tomás Paiva, que chamou o Alexandre de Moraes para uma reunião na casa dele, onde o Zé Múcio também esteve, e ofereceu às unidades do Exército para que o Bolsonaro cumprisse a pena. Como é que se avalia essa posição do comandante do Exército e também essa possibilidade do Bolsonaro cumprir a pena numa unidade militar aqui no nosso país? Pois é, Anderson. Os juízes não são deuses. Os juízes não têm os poderes dos deuses. Os juízes realizam a justiça que é possível, né? Eu tenho 32 anos na magistratura. Busco exercitar a minha função, né, com coerência, com responsabilidade, pautado pela ordem jurídica. Mas eu sei que os juízes não são deuses. Os juízes não podem tudo aquilo, né, que eles sabem que deveriam, né? Este caso ele é bem emblemático, porque os próprios acusados, o Ministério Público, idem, tá? Falei do juiz, mas o Ministério Público, idem. Se fosse pegar todo mundo, processar todo mundo que participou da tentativa de golpe, talvez nos faltasse quem executasse as penas, né? É muito fácil mandar, difícil é ver o que foi mandado acontecer, né? Talvez a denúncia não deveria ter se limitado a alguns poucos, né, militares da reserva. Talvez a cúpula militar, né, que desembarcou na última hora, né, quando viu que não ia dar para manter o golpe, sobretudo depois que o presidente Biden reconheceu a vitória do presidente Lula, 40 minutos depois da divulgação do resultado pelo TSE, né, isso é muito importante ser lembrado, né, que o presidente Biden telefonou para o presidente Lula, reconhecendo a sua vitória, 40 minutos depois da divulgação do resultado pelo TSE. Ou seja, jogou um banho de água fria no plano dos golpistas. Então, ali o ideal, aí falar do ideal, né, dessa coisa que não existe, que está fora do mundo, né, que transcende a realidade. O ideal seria que toda a cúpula militar que participou daquilo, todo mundo que fez aqueles ensaios, aqueles comandantes que fizeram desembarque em Cabo Frio para mostrar como que se toma uma cidade, amedrontando a população, né, pelo choque e terror, né, para gerar o temor, né, todo aquele pessoal deveria estar no banco dos réus, né? Eu não sei quantas décadas ou quantos, né, quantos séculos nós levaríamos, né, para processar todo mundo que participou daquilo. Então, na verdade, a pena acaba sendo
aquilo que alguns, né, filósofos que estudam a pena dizem que é para que ela serve, que é para dar exemplo para os outros que alguns estão sendo punidos e que isso pode ser estendido, né, a mais alguém. Né? Então, o que nós tivemos ali foi uma efetiva tentativa de golpe dos setores militares que jamais, né, compreenderam o processo de redemocratização do país, né, que nós não realizamos, né, uma justiça de transição, né, e claro, né, eu vi isso, inclusive, no seio da própria magistratura, né, os filhos dessa gente, que hoje são magistrados, né, como ficaram enervados com a Comissão da Verdade e muito mais com a Comissão dos Mortos Desaparecidos, né? E eu vivenciei isso diretamente com colegas meus, né? Quando, né, eu dei a notícia de que tinha sido aprovada a Comissão Nacional da Verdade, né, ainda na lei, estava nem instalada ainda. Eu vi a reação, eu nunca vi uma reação tão forte de gente que não está no quartel, de gente que está na magistratura, juízes e desembargadores, né? Olha, eu acho que faltou adjetivo, né, pejorativo para poder nominar minha mãe, né? Mas neste nível. Né? Então, muito antes de Bolsonaro, muito antes, né, disso que hoje está explicitado aí. Então, esses setores militares jamais aceitaram a Comissão Nacional da Verdade, a Comissão dos Mortos Desaparecidos. E está aí o Silvio de Almeida, né, que tentou restabelecer a Comissão dos Mortos Desaparecidos e está indiciado por um suposto assédio sexual por ter dito à mulher que ela estava cheirosa, que ela estava bonita. Né? Se nós passarmos, né, claro, hoje em dia está todo mundo com o pé atrás, né? O Vinícius de Moraes estaria com prisão perpétua, talvez, né, queimado numa fogueira, né? Ele e a turma ali cantando para a moça, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela menina que vem, que passa, ponto. Não, um monte de velho num botequim, né, fazendo música, né, assediando uma adolescente, né, a caminho do mar. Né? Então você vê o que é este submundo, né? Ou o que é este aparato repressivo, o que resta ainda, né, dos porões que estão aí em atividade e só espera uma hora para poder sair da toca. Então, quando ao alto comando, eu não tenho a menor dúvida disso, né? O alto comando, né, ele está implicado nisso. Como a intervenção no Rio de Janeiro, nós já tivemos a oportunidade de falar isso aqui, estava lá Braga Neto e o general Richard Nunes, que foram os interventores aqui no Rio de Janeiro, né, e que, né, 20 e poucos dias depois tivemos o atentado a Marielle. Isso precisaria ser, né, desenterrado, para a gente saber o quanto essa turma estava programando o golpe. Claro, né? Essa cúpula que não foi atingida e que não há força para atingir, Anderson. Né? Todos os generais, todos os almirantes, todos os brigadeiros que conspiraram, né, serão presos. Quem vai prendê-los? Quem vai colocar o guizo no pescoço do gato, né? Daquela fábula da Assembleia dos Ratos? Né? Eu acho que quem não conhece a história, que os ratos, né, se reuniram e decidiram que ia colocar um guizo no pescoço do gato, né, para serem avisados quando o gato estivesse chegando. E alguém lá pelas tantas falou assim, mas quem vai colocar o guizo no pescoço do gato? Então a questão é essa. Se nós quisermos responsabilizar todos aqueles militares do alto comando que participaram da trama golpista, né, quem vai prendê-los? Quem vai executar a pena? Né? Então tem coisa aí, aquilo que eu te falei, as coisas que a gente não participa, a gente pode tentar compreender, mas a gente não sabe precisamente, né, o que aconteceu ou o que está acontecendo. É isso. Damasceno, eu quero agradecer a tua presença aqui. Obrigado por fazer esse papo. Aliás, Damasceno vai estar conosco novamente na próxima semana. Eu já quero aproveitar para adiantar aqui, a partir da próxima segunda-feira, no início de dezembro, a gente vai fazer debates temáticos especiais durante todo o mês de dezembro. 3 semanas de debates aqui no nosso Faixa Livre, temáticos, e o primeiro deles é justamente sobre segurança pública, um tema que tem tomado conta do noticiário ao longo dos últimos dias. A gente vai aprofundar esse tema, fazer um debate que terá a participação do Damasceno, também
do Orlando Zacconi e da professora Jaqueline Muniz. Debate animado a gente vai ter aqui na próxima segunda-feira sobre o tema da segurança pública. Já deixo o convite aqui para vocês. Eu vou anunciando a agenda ao longo dos próximos dias, mas na segunda-feira, dia 1º de dezembro, debate sobre segurança pública com a participação do João Batista Damasceno, do delegado Orlando Zacconi e da professora Jaqueline Muniz. Damasceno, a gente se encontra daqui a uma semana. Obrigado. Você vai me deixar falar, né? Você vai garantir meu tempo, que eu gosto de falar. Tá bom? Vamos garantir o tempo para todo mundo. Eu vou até colocar um cronômetro aqui para a gente limitar o tempo de fala de cada um, porque o debate terá muitas emoções na próxima semana. Obrigado, viu, Damasceno? A gente se encontra na próxima semana. Um abraço para você e para todo mundo que nos assiste. Abração. Até a próxima. Tchau, tchau. Conversamos aqui com o João Batista Damasceno. Damasceno, que é cientista político, professor na Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, desembargador do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, TJRJ, e membro da Associação de Juízes para a Democracia,